Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui é o Marcelo Vieira e essa é a live 2 da sequência que a gente está fazendo sobre do curso de Investidor de Sucesso, onde você vai entender os principais conceitos, os princípios do investidor de sucesso, o que funciona, o que não funciona no mercado, vários conceitos que influenciam a movimentação dos mercados, os tipos de estratégia que você pode utilizar para investir, como montar seu portfólio, tudo isso aí a gente vai conversar sobre isso hoje para que você tenha todo o conhecimento necessário para você tomar as melhores decisões nos seus investimentos. O pessoal está começando a acessar, então sejam todos muito bem-vindos. E então, vamos lá, vamos começar falando sobre alguns conceitos que eu considero que são bem importantes, são fundamentais para você avaliar as estratégias. Depois a gente vai falar sobre estratégias de mercado e como montar o portfólio, mas para que você saiba avaliar as estratégias, você tem que entender alguns conceitos que eu acho que são bem importantes, né? Saiba que toda vez que a gente vai tem o investimento, digamos assim, passivo e o investimento ativo, né, no mercado, você pode fazer. O que seria um investimento passivo? Seria, por exemplo, você comprar um ETF de, sei lá, um BOVA11, que pega o índice Bovespa na Bolsa Brasileira, ou um SPY, que pega o S&P 500 na Bolsa Americana, e assim vai, né? Tem os ETFs negociados em Brasil também que montam, são ETFs de investir fora, mas enfim. A ideia é que você pode fazer isso através de um fundo de investimento, né? Seja em ações ou em qualquer outro mercado. Ou seja, quando você faz isso, você está fazendo um investimento passivo, né? Naturalmente existe um índice que tem o seu cálculo, que compõe as principais ações de um mercado, e você simplesmente investe nesse fundo, investe nesse ETF, e é isso, é um investimento passivo, ou seja, você não está ali ativamente buscando as melhores oportunidades de investimento, né? E claro que existem também os fundos passivos, que são muito comuns hoje em dia, alguns fundos ativos, né? Ele tem um gestor, por exemplo, de ações que busca as melhores ações e não seguir uma média de mercado, né? A gente já vai falar mais sobre, eu vou dar minha opinião sobre isso aí, né? Então, primeira coisa é que você tem que entender o que é um investimento ativo e passivo e por que fazer cada um. Qual que é a vantagem do investimento passivo? A facilidade. Você bota lá e esquece, né? Algumas pessoas fazem isso até com ações, mas daí eu concordo menos ainda. Eu já não acho uma boa ter investimento passivo de um modo geral. Se você ainda fazer a seleção, por exemplo, das ações que você quer comprar e tudo, a não ser que você estude muito sobre o assunto, é melhor você fazer de forma passiva, né? Porque senão você pode fazer uma seleção de ações muito ruim e, enfim, a verdade é que 85% dos gestores não chegam a bater o benchmark. O benchmark é a referência de mercado, né? No caso da Bolsa Brasileira, da B3, é o índice Bovespa. Da Bolsa Americana, o principal é o índice S&P 500, né? Esse é o conceito de benchmark. E por que eu sou a favor de investir de forma ativa, ou seja, com estratégia ativa? Onde seja esse ativo você selecionar uma carteira de ações que você ajusta ela a cada 3 meses, seja que nem a gente faz muito com o robô, que ajusta carteira de criptomoedas diariamente, ou uma carteira de ações que, sei lá, que se ajusta a cada 15 ou 30 dias, né? Ou seja, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais ativa, né? Ou até estratégias de trading mesmo, de curto prazo, né? A vantagem do ativo é que você, investindo de forma ativa, você tem como, se você for eficiente nos seus investimentos, bater a média de mercado, né? E isso faz toda a diferença do ponto de vista de juros compostos ao longo do tempo, ao longo dos anos.
né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, eu falei um pouco disso na outra live. Sei lá, se você tem R$ 10.000 para investir, você investe R$ 500 por mês. 10 mil iniciais, R$ 500 por mês, no investimento passivo, sei lá, que faça 10% ao ano, que seria mais ou menos a média da Bolsa, durante 15 anos, você, você vai ter investido 100 mil, 10 mil mais 500 por mês ao longo de 15 anos dá 100 mil, e o seu lucro vai ter sido 140, você vai ter 240, né? Porém, se você investir de forma ativa e fizer 25% ao ano, desde você ter 240 mil no total, você tem 1 milhão no total. Você tem 914 mil de lucro para os mesmos 100 mil investidos. Então, veja que a diferença é brutal, né? Depois de 15 anos, você aposentar com 200 e poucos mil é mais difícil. Com 1 milhão já começa a se tornar viável. Se você for esperar 20 anos, isso já vira 3 milhões, né? Por isso, simplesmente por juros compostos assim, não vou nem falar de possibilidades reais, né? Recentemente eu transformei US$ 32.000 em mais de US$ 1 milhão em menos de 6 meses em cripto, mas aqui eu estou sendo conservador, né? Você, 50% ao ano, transformar 10 mil em 10 milhões em 15 anos, com R$ 500 por mês, né? Então, ou seja, é plenamente possível se você investir de forma efetiva, com uma rentabilidade mais alta, você de fato, ao longo dos anos, enriquecer no mercado. Se você conseguir uma rentabilidade muito baixa, simplesmente fica complicado, demora muito, enfim, não é a melhor alternativa, na minha opinião. Eu sou muito mais a favor de você aprender a investir melhor, investir de forma mais ativa, buscar mais resultado e poder fazer juros compostos e atingir a independência financeira mais cedo. Foi o que eu particularmente fiz para mim e o que eu ensino a fazer, que é o que eu faço no meu dia a dia, né? Claro que, como eu falei, 85% dos gestores de fundos não bate o benchmark, né? Então, e eu conheço muitos gestores de fundo no mundo todo, principalmente lá fora, gestores muito bons, que estão num grupo, a maior parte deles nessa minoria dos 15% que bate o mercado, né? E eu tenho batido o mercado aí com larga vantagem, assim como o Nicolas, o Nicolas parece que outros colegas aqui, Rodrigo Amaral, Vinícius Barbosa, o pessoal todo da nossa equipe, né? Então, como que a gente faz para bater o mercado, né? Então, vamos continuar, só vou continuar com mais alguns conceitos acho que é importante, toda vez que a gente vai falando, você vai entender tudo que a gente fala, que eu falo, se você entender esses conceitos, né? Como que a gente bate o mercado? Para isso, a gente precisa ter edge, né? EDG em inglês, esse termo seria uma tradução tipo uma vantagem sobre o mercado, né? Então, a gente precisa ter uma vantagem, né? A gente precisa, para a gente conseguir ser superior à média de mercado. Então, quando a gente busca uma estratégia ativa, basicamente o que a gente busca é ter edge, ter uma vantagem para ter um retorno acima da média, né? Então, a gente vai buscar movimentações de preço que nos dê uma vantagem, ou a gente vai buscar critérios que nos dê uma vantagem. Por exemplo, se você, desde comprar um ETF de índice, um fundo de ações de índice de mercado, você fizer uma excelente seleção, sei lá, um índice S&P 500 tem 500 empresas, você fizer uma seleção de 15 ou 20 excelentes empresas de acordo, por exemplo, com seus fundamentos, você pode pegar empresas melhores do que a média das 500 e ter um retorno superior, né? Isso seria uma das formas. Você pode usar outros critérios, como movimentação de preço, momentum, para buscar também critérios, por exemplo, só colocar na sua carteira ações que estão em tendência de alta
porque às vezes tem empresa que tem bom fundamento, mas por algum motivo ela não vai bem. Então, você corta essas também. Ou seja, quanto mais critérios eficientes você for adicionando na sua estratégia, mais, se você fizer isso de forma efetiva, mais você pode montar, no final das contas, uma estratégia ativa que consiga superar a média de mercado, coisa que muita pouca gente consegue fazer, né? Então, primeira coisa, o conceito de edge. Edge é ter uma vantagem no mercado. A gente tem que buscar isso, ter uma vantagem. E aí, entra dois conceitos, que é o conceito de alfa e de beta. O que é isso? Alfa é exatamente essa vantagem que você tem no mercado. Por exemplo, se você selecionou as ações que têm os melhores fundamentos, que são melhores, você pode criar um alfa sobre uma vantagem sobre a média de mercado. Se você olhou o preço e viu ações que estão, ou criptos que estão em tendência de alta, você pode te ter uma vantagem aí, ou seja, você busca alfa no mercado, tá? Ou seja, você busca ter uma vantagem para você ter um melhor resultado. E onde tem oportunidade, né? Uma oportunidade de você gerar alfa. Agora, beta significa o seguinte: se você tiver 2 vezes o beta da bolsa, ou 2 vezes o beta do Bitcoin, significa que se o mercado subir, você sobe 2 vezes mais que o mercado. Se o mercado cair, você cai 2 vezes mais que o mercado. Isso é um beta de 2. Um beta de 1,5 é se o mercado subir 1%, na média você sobe 1,5. Se o mercado cair 1%, você cai 1,5. E a média do mercado é o benchmark, né? Por exemplo, índice Bovespa, índice S&P 500. Hoje, existe o Total Crypto Market Cap, o valor de mercado de cripto como um todo, pode ser usado, você pode usar o Bitcoin, que hoje é a principal criptomoeda, enfim, cripto ainda por ser novo, não tem uma coisa tão fixa, tão estabelecida como referência de mercado, assim como os índices de ações, né? Mas então, ou seja, beta é isso. Então, quando a gente fala assim, numa estratégia eu tenho mais beta, significa que você tem mais volatilidade. Se o mercado subir, você sobe mais, se o mercado cair, você cai mais. Esse é um conceito importante. Quando você tem alfa, você pode conseguir ganhar mais que o mercado, sem necessariamente ter mais volatilidade, às vezes até com menos, né? O mercado sobe 1, você sobe 1,5, mas se o mercado cai 1, você cai meio. Você está com bastante alfa, tá? Então, são conceitos interessantes aí de alfa e beta, né? Então, quando a gente vai montar uma estratégia, a gente vai montar uma estratégia que tenha uma coisa chamada expectativa matemática positiva. Ou seja, se a gente executar aquela estratégia frequentemente, a gente vai ter o edge, a gente vai ter uma vantagem, né? A expectativa matemática daquela estratégia vai fazer efeito ao longo do tempo. Isso ao longo de um prazo maior, né? Por exemplo, se você tem uma estratégia que monta uma carteira de ações ou de criptomoedas e você testou, por exemplo, fez backtest. Backtest é o quê? Você testar esses critérios no passado para ver o que teria acontecido e você descobriu uma forma de você montar uma carteira de ações ou de cripto onde você supera a média do mercado, você tem alfa. Às vezes você pode ter alfa e beta junto, ou seja, você pode ter uma vantagem sobre o mercado, mas mesmo assim você é mais volátil, tá? É possível ter os dois juntos. Mas digamos que você tem alfa, né? Você tem uma vantagem sobre o mercado, né? Isso não significa que todo dia, se você ganhar, você vai ganhar mais que o mercado, se você perder, se o mercado cair, você vai cair menos que o mercado. Isso vai acontecer ao longo de um período, tá? E ao longo de um período é que vai valer a expectativa matemática positiva da sua estratégia, se ela tiver de fato alfa, né? Então, ou seja, pode ser que no curto prazo uma estratégia com alfa, com expectativa matemática positiva, desempenhe pior do que a média de mercado, né? Isso pode acontecer. Se for uma estratégia de trading de curto prazo, tipo um swing trade ou até um day trade, mesmo que essa estratégia tenha alfa, ou seja, ela tenha
expectativa matemática positiva, no curto prazo, ela pode desempenhar pior do que o que ela costuma desempenhar. Uma estratégia que tem, em média, 70% de acerto, no curto prazo, ela pode ter 40% de acerto. Mas em outros momentos ela pode ter 95% de acerto e na média ela vai ficar nos 70%. Isso que eu quero dizer, ou seja, essa expectativa matemática positiva, ela vem num prazo maior. No curto prazo, há uma variação, né, para cima ou para baixo, né, o pessoal chama em termo inglês de standard deviation, né, desvio padrão, para cima ou para baixo da estratégia, né, da média, né. Então, esse é um conceito importante, expectativa matemática, né, e alfa e beta. Então, a gente parte agora para outro conceito, que é um conceito de eficiência de mercado. Tá? O que é eficiência de mercado? A eficiência seria o quão mais próximo o mercado fica constantemente do que seria, entre aspas, o preço justo, né? Então, por exemplo, no mercado como de ações, por exemplo, você pega ações da Apple ou do Itaú, existe uma série de analistas, de gestores, de profissionais, de investidores profissionais que analisam constantemente essas ações e eles têm bastante noção de mais ou menos, não existe um preço justo correto, mas mais ou menos um pouco para cima, um pouco para baixo, o pessoal tem uma noção de quanto vale aquela ação, né? Então, normalmente, você não vai ver grandes distorções para cima ou para baixo, tá? Porque é um consenso, porque muita gente estuda e opera aquele mercado. Então, ou seja, isso é um mercado eficiente, tá? Mercado eficiente. O que é um mercado ineficiente? É quando o preço distorce muito do que seria, digamos assim, o preço justo, ou quando as pessoas, como acontece no caso de cripto, é tão novo, as pessoas ainda não sabem nem precificar direito quanto deve valer uma cripto, que é uma coisa tão diferente, tão nova, que faz com que haja grandes distorções de preço, tá? Grandes distorções de preço. E grandes distorções de preço porque o mercado é ineficiente, ele não tem uma alta eficiência. Isso te dá mais oportunidades, porque ele pode subir muito mais do que seria, digamos assim, um preço justo, que se considera razoável de mercado, quanto ele pode cair muito mais do que seria o razoável. Então, isso te dá oportunidades de, caindo, você comprar muito mais barato do que vale aquele ativo e te dá, eventualmente, a oportunidade de vender muito mais caro do que vale aquele ativo, né? Então, por exemplo, o mercado de criptomoedas é muito mais ineficiente que o mercado de ações, porque é novo, as pessoas ainda não chegaram à conclusão clara, tem vários modelos de como precificar, mas ninguém não tem um consenso de mercado. É uma tecnologia totalmente nova, ele não tem fluxo de caixa e ele funciona até muito mais parecido, de certa forma, assim, com um país, com uma política monetária, do que com uma ação, né? A maior parte das criptos, boa parte delas, principalmente as de contratos inteligentes de primeira camada, como Ethereum, entre outras, ou o Bitcoin como reserva de valor. Então, enfim, eficiência de mercado é isso. E eficiência de mercado é um conceito importantíssimo, porque para você, se você opera, por exemplo, criptomoedas, que é mais ineficiente, além disso, vale lembrar que as criptomoedas, elas tem muito menos profissionais ainda, gestores e tudo, porque é um mercado mais novo do que o mercado de ações, que é o mercado clássico, mesma coisa o mercado de futuros, de títulos de renda fixa, etc. Então, por ser muito mais novo, também
tem menos profissionais, tem muito varejo, né? Que não sabe direito o que está fazendo, está operando loucamente emoções. Isso distorce mais preço, isso traz muito mais volatilidade, né? Mas isso traz muito mais oportunidades, né? Então, essa é uma das grandes chaves para se ter um resultado acima da média. Você buscar ineficiência nos mercados. Eu acredito que as maiores ineficiências hoje no mercado estão no mercado de criptomoedas, assim, vai continuar para os próximos anos, leva um tempo, vai levar muitos anos ainda para o mercado de cripto ser tão eficiente quanto ações. Eu acredito que em 10 anos vai ser, mas ainda tem um tempo até lá, né? E no mercado de ações, normalmente small e micro caps, que tem um valor de mercado muito pequeno, ou até penny stocks, né? Ações que valem centavos, embora é uma coisa mais complexa de operar. Mas essas ações muito pequenas, com menor valor de mercado, com menor liquidez, o que acontece? A maior parte dos profissionais, dos grandes gestores, tem tanto dinheiro em caixa num fundo, por exemplo, ou capital próprio, que para eles não compensa, tá? Para eles não compensa, para eles não compensa investir nesse tipo de ações, porque se você tem 1 trilhão sob gestão, uns 500 bilhões sob gestão, o que adianta você alocar 1 milhão ou meio milhão numa ação pequena? Nem vai fazer cócega. Então, você descarta. E no que grandes fundos descartam, e mais só pequenos investidores investem naquelas ações, você tem mais distorções. Assim como acontece nas criptos, que além de tudo é mais volátil, sendo mais volátil, as pessoas estão mais susceptíveis às emoções, né? O mercado de cripto também é menos regulado, tem muita alavancagem nas exchanges, nas corretoras offshore, e muita gente alavancada, que é liquidada nas oscilações, isso aumenta mais ainda as oscilações. Então, muita gente fala, mas é arriscado, mas se você é arriscado se você não sabe o que você está fazendo. Se você sabe o que está fazendo, você pode aproveitar essa grande oportunidade. Foi assim, aproveitando essa oportunidade, que eu transformei $32 mil em mais de $1 milhão em menos de 6 meses em cripto. Né? Eu nunca conseguiria fazer isso no mercado de ações, por exemplo. Estou dizendo que você não deve investir em ações, acho que tem oportunidade em ações, diversificação faz parte, mas entender esses conceitos é importante. Por que se consegue uma rentabilidade mais alta? O Warren Buffett, no começo da carreira dele, ele tinha uma média de 50% ao ano de rentabilidade. Conforme ele foi crescendo, isso foi só baixando nos últimos anos. Se você pegar nos últimos anos mesmo, tem sido menos de 10%, se pegar um período maior, tem sido em torno de 20% ao ano, né? Acho que ao longo da carreira dele, mas no começo era 50%, porque ele não era tão grande, ele conseguia investir bastante em small caps que tinham menos ineficiência, tinha mais ineficiência, né? Era mais ineficiente, e menos eficiente, e ele tinha muito mais resultado. Conforme ele foi ficando muito grande, ele precisa migrar para as ações maiores e ele tem menos edge, menos vantagem. A expectativa matemática das estratégias é menor por causa da eficiência de mercado. Isso são fatores que eu considero fundamental, porque a maior parte das pessoas não tem noção disso aqui que eu estou falando agora, e aí elas não sabem por que elas não conseguem um resultado fora da curva, né? Não sabe como que se faz para ter um resultado fora da curva. E por que, como eu falei na outra live também, né, a grande vantagem do pequeno investidor é que você pode ir para esses mercados com facilidade, né? Enquanto, às vezes, o grande gestor, por questão regulatória, ele só tem acesso aos principais ativos, seja porque tem mais liquidez ou por questão regulatória, e ele consegue fazer muito menos, e ele não te fala isso, obviamente, porque ele quer te vender o fundo, o produto dele, né? E acho que a maior parte dos analistas acaba investindo de forma muito parecida com os dos fundos, e na sua maioria acabam não conseguindo bons resultados também, né? Outra coisa que é importante você entender é que uma coisa é o cenário macroeconômico como um todo, taxa de juros, impressão de dinheiro e compra de ativos pelos bancos centrais, inflação,
crescimento do PIB, índice de desemprego, índice de, enfim, produção industrial, entre vários outros dados econômicos, né? A política econômica como um todo, ela determina muito a situação de cada país, né? Dívida de cada país, a situação econômica de cada país, que faz com que as moedas oscilem, né? De cada país, né? Ou seja, todos esses componentes macroeconômicos, eles determinam muito para onde está indo o fluxo de dinheiro no curto prazo, né? Então, num cenário macroeconômico mais favorável à renda variável, você vai ver mais dinheiro entrando em ações, criptos e mercados de risco. No mercado menos favorável, por exemplo, com juros mais altos, onde a renda fixa paga mais, onde, enfim, isso normalmente é ruim para a economia, né? Juros mais altos, porque as pessoas vão ter que pagar mais dinheiro para mais juros para pegar empréstimo, desacelera a economia num ambiente onde não há grande crescimento econômico, muito dinheiro vai para a renda fixa, né? Porque você não está tendo crescimento econômico, a situação econômica não está tão boa, das empresas tende a ser pior, você tem rentabilidade eventualmente na renda fixa, por exemplo. Então, esse é um cenário onde vai ter menos gente disposta a correr risco na renda variável, né? Já em outros momentos, onde juros mais baixos ou juros que diminuindo, né? Lembrando também que o mercado vive muito de expectativa, né? Se a situação hoje é ruim, mas a expectativa é que vai melhorar, o mercado já começa a subir. Se a situação hoje é boa, mas a expectativa é que vai piorar, já começa a cair, né? Isso é outra coisa que tem que estar sempre em mente, que o mercado, ele sempre está no futuro, né? O mercado está sempre no futuro. Então, dito isso, né, é importante você entender, ou seja, esse fluxo do dinheiro. Então, tem a questão macro como um todo e tem a questão, digamos assim, micro ou dos fundamentos das empresas, do projeto de criptomoeda, fundamentos de um país que vai determinar se aquela moeda tende a subir ou cair, e assim vai, né? Então, ou seja, vai acontecer que em momentos onde o cenário macro é menos favorável, por exemplo, para a renda variável, você vai ver ações de boas empresas ou de bons projetos de cripto caírem, às vezes drasticamente, né? Mesmo sendo projetos com excelentes fundamentos, né? Porque muita gente às vezes tem dificuldade de entender, pô, mas essa empresa é tão boa, por que está caindo? Pô, mas o Bitcoin tem a sua utilidade, tem quantidade de emissão limitada, tem trocentas vantagens sobre o ouro, por que está caindo tanto? O fluxo de dinheiro no curto prazo não tem correlação com o fundamento no curto prazo. O fundamento, ele faz efeito mais no longo prazo, converge no longo prazo. No curto prazo, não, né? Então, isso é uma coisa assim que é bem importante que você entenda, né? Esse conceito. E claro que isso traz oportunidades, porque se você tem ativos que você sabe que são bons, se está mais barato, pode ser interessante comprar, mas você tem que estar ciente que às vezes um ativo bom, barato, pode ficar barato por muito tempo. Por isso que, em termos de estratégia, o ideal não é só comprar quando cai, é depois que cai, quando esse ativo barato começa a mostrar força de retomada. Enquanto ele não mostrar força de retomada, porque o mercado ainda, enfim, não está vendo algo tão positivo, né? Isso é bem importante. Então, é importante que você entenda, uma coisa é macro, outra coisa é fundamento específico de ação de projeto, ou de imóvel, ou de qualquer ativo, né? E que tudo isso se mistura no mundo complexo, digamos assim, que é o mundo do mercado financeiro, de macroeconomia e de fundamentos e etc. Né? Então, o fluxo de dinheiro faz muita diferença
no curto prazo, tá? Então, por isso que eu gosto muito de investir, como eu falei, começar baseado na big picture, na visão geral do mercado, para entender para onde o mundo está indo, como que eu posso, o que eu consigo enxergar de oportunidade e risco, para então partir para as estratégias especificamente, né? E antes de a gente falar um pouquinho mais de estratégias, só mais um conceito que é o de risk on e risk off, né? O que é risk on, risk off? Isso não se fala se o mercado hoje foi um dia risk on. Risk on significa que o mercado está com apetite para risco, né? Então, ou seja, se o mercado está com apetite para risco, risk on, o mercado está subindo. As pessoas estão injetando dinheiro em bolsa, em cripto, em REITs, né, fundos imobiliários, seja os mercados de risco que for, bonds baseado em tipo debentures, etc., baseado em empresas, tá aceitando o risco, porque ele vê um cenário favorável. E um dia risk off significa um dia onde o mercado não está aceitando risco, está correndo para fora de risco, normalmente tirando dinheiro de renda variável e colocando dinheiro em cash, em caixa ou em renda fixa, que é o dia que normalmente os mercados despencam, né? Normalmente, quando a gente tem um dia risk off, normalmente todos os mercados caem. Bolsa, fundo imobiliário, cripto, cai tudo. Dia normalmente o risk on, tudo sobe. Tá? E num dia que não é tão claro o risk on, mais mix, aí às vezes você vê um subir, o outro cair, mas quando a gente tem um dia risk on clássico, pró-risco, mercado subindo, dia risk off, dia ruim para risco, as pessoas estão com aversão a risco, o mercado está caindo, tá? Então, esses são alguns conceitos bem importantes aí que você entenda, tanto para aprender a selecionar que estratégias, o que você vai fazer, quanto para quando você vê aqui o nosso conteúdo, seja por e-mail, Telegram, lives, você entendendo os conceitos, você vai entender muito mais do que a gente está falando aqui, né? Então, agora, vamos conversar um pouquinho sobre portfólio, né? E sobre estratégias, né? O que funciona, o que não funciona em termos de estratégia para que a gente possa montar o nosso portfólio. Então, uma pausazinha de 30 segundos e a gente volta. Voltando, então, vamos falar sobre portfólio, né? Então, portfólio e escolha e montagem, escolha estratégias de mercado, o que funciona e o que não funciona, né? Então, eu tenho uma longa experiência disso aí, eu já testei muita coisa no mercado,
E conheço muita gente que também já testou muita coisa, que funcionou e que não funcionou. E com isso eu cheguei, não vou dizer que há uma resposta final de tudo, porque ninguém sabe tudo, testou absolutamente todas essas, quase infinitas possibilidades no mercado, mas eu já vi e já testei muita coisa, então eu tenho uma boa noção, basicamente, do que funciona e do que não funciona, ou o que funciona, mas é muito difícil, ou o que é mais simples para executar e ter o resultado de fato, né? Então, como eu comentei um pouco na outra live, fica claro para mim que o que é mais simples de você conseguir algo, conseguir um resultado acima da média de mercado, que está muito acima da média de mercado, é com carteira sendo melhor do que trading, porque trading é muito mais difícil. Se você for um trader completamente fora da curva, fenomenal, você pode ter um resultado muito superior, que é, por exemplo, sei lá, o Nicolas parece que consegue fazendo day trade, mas é algo extremamente difícil, tipo, muito difícil. Né? Recentemente teve uma pesquisa da FGV, que na Bolsa Brasileira é praticamente zero o número de pessoas físicas, não está falando de jurídica, que tem ganhos constantes com day trade, por exemplo. Né? Por exemplo, o Nicolas não opera no Brasil, né? Está nessa estatística, ele opera na Nasdaq, na Bolsa Americana. Não. Mas realmente é muito pequeno, assim, praticamente perto de zero. Né? E isso é estatístico, né? Isso aí não é uma opinião. Então, para você ficar ligado, swing trade já é um pouco menos difícil, mas também não tão rentável quanto day trade, se você for muito fora da curva. E quando eu digo ser muito fora da curva, é muito, tá? Muito. Tem que ter, assim como um nadador tem que ter trocentas, tem que ter, né, altura, tamanho de braço, de costas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para ter chance, é a mesma coisa, é muito difícil. Eu não faço day trade, swing trade. Swing trade, sim, até, né? Dependendo do mercado, mas day trade não. E position trade, swing per position, quanto mais você aumenta o prazo, mais fácil vai ficando, ou menos difícil. Então, então isso é uma coisa, né? Normalmente, estratégias de carteira de ações, carteira de cripto, vai funcionar melhor do que trading de curto prazo, de um modo geral, tá? Agora, os mercados, né? Sobre que mercado operar. O principal critério, eu acho que tem que ser a eficiência, né? Então, qual é o mercado mais ineficiente hoje? Cripto. Cripto é onde está, eu acredito que vai estar pelo menos para os próximos 5 anos, a maior oportunidade. É volátil, é mais naturalmente alto risco, claro, mas é onde você pode ganhar bastante dinheiro, mesmo com carteira, por exemplo, sem ter que fazer day trade, swing trade, que é muito difícil, né? Então, é, isso é uma coisa muito importante, né? Então, agora você vai botar todo o seu dinheiro em cripto? Não. Por quê? Porque não você precisa diversificar. A gente já vai falar sobre correlação dos investimentos. Então, acho que a maior oportunidade está em cripto. Claro, você pode investir em ações, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em commodities, mercado futuro, renda fixa, você pode fazer de tudo, né? Mas eu acredito que pela ineficiência, a maior oportunidade está em cripto, a segunda maior está na parte de ações, principalmente small caps e micro caps, né? E como eu falei, em termos de tipo de estratégia que monta carteira. Então, por exemplo, a gente roda a carteira de cripto com robô, que atualiza diariamente a carteira. É uma coisa mais dinâmica. Já de ações, tem estratégia que ajusta a carteira uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, né? Isso é algo relativamente ativo, mas muito tranquilo de fazer, muitas vezes dá até para fazer com robô também, né? Então, eu acho que esse é o caminho de tudo que eu tenho visto, né? E aí entra um outro fator que é o seguinte, por exemplo, você pode fazer
seja day trade ou swing trade, ou, por exemplo, operações discricionárias com opções, que você opera de forma discricionária, né? Então, ou seja, você vai lá, analisa e toma a decisão, né? E isso é muito difícil, normalmente também isso envolve bastante conhecimento, experiência. Já se você tiver uma estratégia que ou te dá a lista das ações, ou preferencialmente seja as ações o que, além de te dar a lista, executa de forma automática na sua conta, é muito mais fácil, não só porque você precisa de menos dedicação de tempo, quanto psicologicamente, emocionalmente é mais fácil, porque já está a estratégia pré-definida e é só, então, você seguir a sua estratégia, seguir o plano, é tudo automatizado, né? Você não precisa ficar tomando decisão no calor do mercado. Porque se você for seguir uma estratégia que você precisa tomar decisão no calor do mercado, você também vai ter que estudar muito e se preparar muito em termos de mindset, psicologia do trading, para você ter um controle emocional grande, para você estar preparado para tomar as decisões corretas nos seus investimentos, tá? Já com carteira, não significa que você não deva trabalhar esse mindset e psicologia, porque também tem drawdown, tem período de perda, e você vai ter que lidar com isso, né? Isso é uma coisa interessante também, tem os outros módulos só sobre essa parte de psicologia e mindset trading que eu recomendo muito que você faça, mas você tem que entender que no mercado tem uma frase que diz no pain, no gain, né? Sem dor, sem sofrimento, não tem ganho. Isso, de certa forma, é muito verdade, porque com um investimento, por exemplo, em cripto, é possível ganhar muito mais do que em ações e outros mercados, mas é muito mais volátil, você vai ter que tolerar mais volatilidade, seja subir 10, 15% ou cair 10, 15% num dia. Com frequência, isso acontece. Então, ou seja, você vai ter um preço a pagar pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, né? Então, ou seja, na hora de escolher as suas estratégias, você vai ter que, mesmo em carteira, você vai ter que levar isso em consideração. Só que se você usa, por exemplo, um robô que monta a carteira automaticamente, você tem a disciplina de não mexer no robô, pelo menos você tem mais facilidade em seguir a estratégia. Para quem opera de forma discricionária, além de ter todo o conhecimento e experiência para executar uma estratégia bem, você ainda tem que ter muito mais controle emocional para executar aquilo bem de fato, porque você tem que tomar a decisão e é muito fácil você distorcer a sua visão por fatores psicológicos. Eu falo bastante isso nas aulas de psicologia do trading, né? Então, basicamente, eu considero, para a imensa maioria das pessoas, as estratégias de carteira, seja de cripto ou de ações, ou até enfim, de fundos imobiliários, ou enfim, se quiser adicionar isso também, de REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, como o ideal para a maioria, né? Se você quer ser trader, eu acho massa ser trader, entendeu? Mas saiba que você vai precisar de alguns anos de dedicação e talvez você não leve jeito para a coisa e não consiga, tá? Se você quer tentar, legal, não tem nada contra. Como eu falei, o Nicolas parece que da nossa equipe é um day trader fantástico que faz realmente uma porcentagem muito alta, faz bastante dinheiro. Com day trade é possível, tá? Eu faço operações discricionárias com opções, além das estratégias que a gente utiliza com robôs de carteira, né, de cripto e ações, né? Então, é possível fazer, mas saiba que não é fácil e eu não contaria exclusivamente com isso. Se você quer se dedicar, quer aprender, legal, mas só conta com isso depois que você se provar lucrativo e consistente. E mesmo assim, saiba que muita gente consegue ser lucrativo e consistente ou em conta demo, com pouquinho dinheiro. Quando coloca mais dinheiro, vem a pressão, não consegue mais. E aí você tem que ver se você vai conseguir evoluir
o suficiente para conseguir isso, né? Em relação aos tipos de estratégias, né? A gente vê em momento relativo um tipo de estratégia muito efetiva, momento relativo mede o quê? Mede a comparação, por exemplo, da forma mais simples possível. A gente faz isso de forma mais sofisticada, mas nos robôs, mas só para você ter uma ideia de forma mais simples. Você tem várias ações, a que mais subiu 12%, sei lá, nos últimos 3 meses, e a outra subiu 10%, a outra subiu 8%, a outra subiu 7%. E aí, você monta esse ranking, normalmente, historicamente, e tem vários estudos que comprovam isso, tem outras aulas que eu falo disso, as que mais sobem tendem a continuar subindo por mais tempo, porque normalmente tem um porquê disso, né? Então, ou seja, existe um porquê de aquela ação ou aquela cripto estar subindo mais do que a média de mercado, normalmente é um bom fundamento por trás ou alguma coisa assim, é, ou alguma coisa favorável àquela cripto, àquela ação, isso tende a durar um certo tempo, e esse é um dos tipos de estratégia que a gente utiliza. Com muito sucesso. Não. É claro que fundamentos, se analisar fundamentos das ações, cripto, isso é um pouco mais complexo, obviamente uma coisa que funciona também, e análise técnica é uma coisa que funciona também. Por exemplo, você fazer filtros de ações ou criptos que estão em tendência de alta, ver a tendência de mercado como um todo, como filtro, esse tipo de coisa, né? Algumas considerações aqui sobre a análise técnica, análise fundamentalista. Até hoje, por incrível que pareça, por mais comprovado que seja análise técnica, tem um monte de gente falando besteira que a análise técnica não funciona, isso não tem sentido nenhum, isso é mais do que comprovado. Agora, uma coisa é verdade, né? Que quem critica, de um modo geral, a análise técnica é porque também tem muita gente que usa análise técnica de forma errada, né? Eles olham a análise técnica como se a análise técnica previsse o futuro, né? Tá acontecendo isso aqui, então provavelmente vai subir ou vai cair. E a análise técnica te dá informações interessantes do preço, do que está acontecendo. Isso pode te ajudar a tomar muitas decisões, né? Pode te ajudar. Só opero ativos em tendência de alta, e você usa análise técnica para definir se um ativo está em tendência de alta. E assim vai, né? Rompimento, né, de suportes e resistências, ou respeitar suportes e resistências importantes, entre vários outros critérios, vários outros padrões, você tem informações super úteis em análise técnica, e é possível também operar alguns sistemas ou estratégias puramente de análise técnica, né? Por exemplo, na Bolsa de Valores acontece um fenômeno que se chama de reversão à média, ou seja, historicamente, depois que uma ação, o índice de ação cai um certo tanto, uma certa velocidade, na maioria parte das vezes, alguns 2, 3, 4, 5 dias depois, ele faz um efeito de retorno à média, né? Então, isso é possível operar puramente com análise técnica de forma lucrativa, seja de forma discricionária ou com robôs, né? Então, ou seja, até é possível usar puramente análise técnica. Porém, isso não significa prever futuro. Isso significa você entender que por N motivos, às vezes o mercado exagera na queda, e aí, depois disso, maior parte das vezes, nos 70%, 80% das vezes, nos próximos 2 a 5 dias, ele dá uma voltada, porque, tipo, como o mercado esticou demais, o mercado sentiu que muita gente vendeu no pânico, os investidores começam a comprar, e aí o preço dá uma voltada, né? Isso é um fenômeno clássico aí da Bolsa. Então, e você pode medir isso com análise técnica e operar isso. Porém, você está só identificando um padrão de comportamento humano na bolsa, no mercado. Você não está prevendo o futuro. O pessoal faz assim, traça as linhas e não sei o que, e acha que consegue prever o futuro.
Isso claramente não é possível, tá? E se você puder juntar mais de um tipo de análise ao mesmo tempo, você analisar o fundamento de uma ação, você analisar, usar análise técnica para ver se está em tendência de alta ou outros critérios que você queira, e, por exemplo, usar momentum junto, mesma coisa, um ou outro você pode usar em cripto também, ou seja, o que a gente chama de múltiplas dimensões de análise, né? Análise técnica baseada em preço, momento é baseado em preço, mas de forma quantitativa com múltiplos ativos. Fundamentos é uma informação à parte, você pode analisar volume, ou seja, tem muita coisa que você pode analisar que te dá mais informações, com mais informações você tem chance de conseguir mais alfa, mais vantagem, mais edge no mercado, né? Então, são alguns conceitos bem importantes e bem interessantes aí para você levar em consideração. Essa é a minha visão de um modo geral. Enfim, trading dá para ganhar dinheiro, mas pouca gente consegue, e com carteira você tem bem mais chance, mas você tem como ter edge, tem como ter alfa e conseguir um retorno acima da média. E se você ainda fizer isso no mercado também ineficiente como cripto, você tende a ter mais alfa ainda e muitas vezes mais beta, também mais volatilidade, mas tem bem mais alfa e buscar uma rentabilidade muito maior ainda, né? Então, na hora de montar um portfólio, o que você deve levar em consideração? Como que eu faço? Como que eu vejo isso, né? Entendido esses conceitos, eu acho que todo portfólio, ele começa na moeda, né? Eu sou a favor de 100% de dolarização, o dólar ainda sendo, apesar da desvalorização do dólar por causa da grande pressão de dinheiro, o dólar ainda é a reserva global, enquanto isso continuar assim. Enfim, moeda forte, né? Porém, não significa que em momentos mais favoráveis a Brasil, ou uma parte também menor do seu capital, você pode ter em real investido em Brasil, né? Ou se em um momento de economia mais favorável ao Brasil, mais favorável a real, você não possa ter um pouco mais de exposição em real sem problema. Mas eu gosto de pensar de forma 100% dolarizada. Eu faço isso desde mais ou menos 2016, se eu não me engano, quando o dólar estava em torno de 3,20, eu terminei de dolarizar 100% do meu patrimônio. De lá para cá é sempre tudo 100% dolarizado e valeu muito a pena, né? Obviamente. E então, eu acho que é uma coisa que, ou seja, a construção do portfólio já começa pensando na moeda. Sendo que o ideal da moeda não é ter dólar, simplesmente ter dólar parado. Porque o dólar também se desvaloriza, também tem inflação em dólar, né? Ainda mais recentemente. Mas, sim, ativos em dólar, tá? Até porque o Brasil, ao longo do tempo, historicamente, o real sempre se desvaloriza em relação ao dólar, né? Porque ele tem mais inflação. Então, isso é um ajuste natural dos mercados, né? Então, claro que vão haver períodos que o real vai se valorizar frente ao dólar, ou seja, o dólar vai cair em real, isso é normal. Então, não sou a favor de uma dolarização muitas vezes, a não ser que esteja acontecendo algo muito crítico, que você queira ter pressa, mas normalmente é bom fazer isso aos poucos, se você ainda não está dolarizado, né? Também nos mercados globais eu vejo muito mais oportunidades. No Brasil, embora de tempos em tempos o Brasil dê excelentes oportunidades, né? Mas eu particularmente não gosto de ter investimento no Brasil para longo prazo, só Brasil, né? Eu gosto de, eventualmente, em alguns momentos, estar em Brasil, né? Então, a montagem do portfólio começa na moeda e depois vai para, digamos assim, as classes de ativos e os tipos, e por último, os tipos de estratégia que você vai seguir, né? Então, definiu moeda,
você pode fazer um plano, eu vou dolarizar durante 24 meses, tantos por cento do meu patrimônio por mês, sei lá, no final de 12 ou de 24 meses vou ter dolarizado tudo, ou não, vou dolarizar 50% e 50% em real, e aí, mesma coisa, a parte de dolarizar nos próximos 6 ou 12 meses vou dolarizar, seja como for, né? Aí você tem que tomar a decisão, eu prefiro 100% dolarizado, mas feito aos poucos, né? A não ser numa situação mais crítica, né? E aí você vai, então, nível 1, moeda, nível 2, os mercados, né? Quantos por cento você vai alocar em cripto, quantos por cento você vai alocar em ações, se você vai querer ter, sei lá, fundos imobiliários, se você vai fazer algum tipo de estratégia, você vai operar no mercado de forma discricionária, você vai ter renda fixa também, ou não, como decidir isso aí? Vou dar um pouco da minha visão geral aqui, né? Renda fixa, nos últimos anos, a gente tem basicamente no mundo todo, isso vai oscilando, e eu quero fazer isso aqui com uma aula geral, e não uma aula para o dia de hoje, especificamente para o momento atual. Quero que um ano isso continue valendo, né? Então, mas já há alguns anos a gente vê juro real negativo no mundo, ou seja, o que rende a renda fixa, os tesouros diretos, os títulos dos governos, é menor do que a inflação. Então, por muitos anos nos Estados Unidos, a gente viu juros 0,25, juros próximos de zero, e inflação de 1, 2% ao ano. Na Europa, às vezes até juros negativo, né, também com inflação baixa, mas recentemente a gente tem tido inflação mais alta, e muitas vezes até o juros só pode subir um pouco, mas os governos estão muito endividados, dificilmente eles vão conseguir aumentar muito os juros, né? E então, ou seja, na prática, você vai ter ou o juro real negativo, ou seja, você coloca na renda fixa, rende menos que a inflação, ou você vai ter um juro real positivo em alguns momentos, dependendo do país, pequeno, ou seja, vai render bem pouquinho, sei lá, vai render em real, por exemplo, sei lá, 8, 9, 10% num ano, e você vai ter inflação de 6, 7, 8. E aí você tira o imposto, isso, aquilo, sobrou quase nada. Né? Se você botar ali na calculadora de juros compostos, é 2% ao ano, você vai ver que praticamente não faz diferença ao longo do tempo. Né? Ou seja, renda fixa, aqui é a minha visão, tá? A minha opinião. E isso talvez não sirva para todo mundo, mas a renda fixa hoje eu acho que é mais realmente para reserva de emergência, né? Ou para quando você quer ter uma parte menor do seu capital em mercado de alto risco, com alto potencial de rentabilidade, e a outra parte, entre aspas, parada, só para não ficar totalmente parada, você bota na renda fixa, mas se tiver juro real levemente negativo, já está bom. É só para não ser totalmente corrido pela inflação, né? Aí, em alguns casos, assim, pode fazer sentido. Mas, claro, tirando reserva de emergência, coisa assim, que eu acho que sempre deve estar na renda fixa, com possibilidade de resgate imediato, em termos do que é investimento de longo prazo, que não é reserva de emergência, não é caixa da empresa ou caixa pessoal, você, hoje em dia, a única razão que eu vejo para ter dinheiro em renda fixa, que nem eu falei, é se você tem uma parte do seu capital em mercado de alto risco, e aí você quer controlar a volatilidade do seu patrimônio como um todo. Né? Então, essa é a minha visão sobre renda fixa. Aí, sobre cripto e bolsa, né? Eu vejo assim, os dois tendem, de um modo geral, a ter uma correlação positiva. O que é uma correlação positiva? Normalmente, se o mercado está bom para risco, os dois sobem. Se o mercado está ruim para risco, os dois caem. Né? Correlação negativa, o inverso é o contrário. Né? Se um cai, normalmente o outro sobe e vice-versa. Não é o caso. Né? Então, isso vale para ações, vale para fundos imobiliários, vale para cripto, vale para os principais ativos de risco. Né? Ou seja, normalmente num momento de crise, tudo cai. Antigamente,
com o Tesouro Americano, a gente tinha correlação inversa. Ou seja, se bolsa cai, título americano sobe e vice-versa. Hoje, com os juros mais baixos, tem perdido um pouco dessa correlação e não tem compensado mais tanto. Né? Então, ou seja, o título de renda fixa não protege mais muito para a queda da bolsa. Ou de cripto, enfim. Então, tendo em vista que tanto ações quanto cripto são ativos de risco, que normalmente quando tiver bom para o mercado, os dois vão subir, quando tiver ruim, os dois vão cair. Não uma coisa exata, né? Mas de modo geral, eu particularmente prefiro alocar mais em cripto, onde, conforme eu expliquei aqui, é um mercado mais ineficiente. Você tem mais alfa, tem mais beta também, mais volatilidade, mas você tem uma expectativa matemática positiva mais alta, você tem a possibilidade de ganhar muito mais, né? Então, eu acho que o risco-retorno é melhor, é superior. E aí entra aqui em outro conceito importante para portfólio, que é o conceito de risco versus retorno. Por exemplo, se uma estratégia, uma classe de ativos, faz, em média, por exemplo, em cripto, 100% ao ano, em média. Por exemplo, o Bitcoin, desde a sua criação, tem uma média, se não me engano, na faixa de 110% ao ano, 120% a média de rentabilidade anual. Já a Bolsa tem na faixa de 8%, por aí. Tá? 8% a 10%, a média de retorno anual. Então, pegando só o Bitcoin como exemplo, se o Bitcoin tem uma média de 100 de retorno anual e a Bolsa tem de 10, usando números redondos aqui só para ficar fácil, e o drawdown máximo, ou seja, queda, drawdown é a queda máxima em relação ao topo histórico, ao máximo de preço que chegou. Sei lá, no Bitcoin seja de 70%, por exemplo, e na Bolsa seja de 50%. Ou seja, o Bitcoin, quando cai, ele cai mais que a Bolsa. Mas ele não cai o dobro da Bolsa, até porque o dobro seria zerar, né? Em compensação, ele sobe 10 vezes mais que a Bolsa, historicamente. Então, ou seja, o risco-retorno ajustado do Bitcoin é muito superior a de ações. Por quê? Se você vale mais a pena, por exemplo, se você investir 50% do seu dinheiro em renda fixa, rendendo um pouquinho, e 50%, por exemplo, em Bitcoin, quem fez isso, por exemplo, ao longo do tempo, se deu muito melhor do que quem investiu 100% na bolsa. Porque você fez uma média, 100, e a renda fixa rendendo um pouquinho, você vai fazer mais de 50% ao ano. Mesmo com a queda máxima, por exemplo, de 80% do Bitcoin, se você estava com metade da renda fixa, caiu 40%. Então, ou seja, para cair no máximo 40%, você teve uma média de mais de 50% ao ano. Enquanto na bolsa, digamos que a queda máxima foi aproximadamente 50%, chegou até mais, mas aqui só estou comparando risco-retorno para você entender os números do conceito. Se caiu 50% e a média foi 10% ao ano, o risco-retorno qual que é melhor? Meio a meio por cento, meio a meio de renda fixa e Bitcoin é muito superior a 100% de bolsa. Né? Então, ou seja, aqui eu estou usando o Bitcoin, né? A gente tem feito muito mais com Bitcoin com robô de cripto, montando carteira, mas enfim, o importante é o conceito. Então, na hora de montar um portfólio, você tem que pensar nas correlações, ou seja, se você tem 50% bolsa, 50% cripto, quando cai tudo, é um pouco desesperador, né? Então, tem que pensar nesse risco-retorno dos investimentos. Né? E aí sim que eu acho que a renda fixa faz sentido, quando ele entra num contexto, principalmente com cripto, né? De que você quer alocar em algo que tem alto potencial de retorno, mas muito volátil, mas você não faz sentido, não só porque é bom diversificar, ter vários investimentos diferentes, quanto
naturalmente não só muito arriscado, como muito volátil você botar o seu patrimônio em cripto. Então, a renda fixa, muitas vezes, com uma correlação entre cripto e bolsa acaba no médio e longo prazo sendo alta, principalmente em momentos de crise, a renda fixa entra só para diminuir a volatilidade do seu portfólio e não buscando realmente retorno. Tá? Diferentemente, antigamente, quando você tinha um juro real alto, né, sei lá, a renda fixa rendia 10% ao ano, 12% ao ano, 14% ao ano e a inflação de 2, 3, 4. E aí você tinha um ganho real razoável na renda fixa. E aí fazia sentido como investimento. Agora, mais só se for para equilibrar a questão de uma oportunidade como em cripto. Né? Então, ou seja, risco-retorno é um conceito importantíssimo de portfólio que você precisa saber para você escolher onde você vai alocar. Né? Então, começa na base da moeda, depois o risco-retorno e as correlações, né? Como eu falei, em termos de crise, de risk-off, tanto fundo imobiliário quanto ações, quanto cripto, que seriam os principais investimentos disponíveis, na crise todos caem. Tem essa correlação positiva. Né? E aí tem um fator que se você consegue fazer trading de forma efetiva, tem uma vantagem que você pode conseguir uma estratégia totalmente descorrelacionada com crise ou com alta e baixa. Né? Porém, como eu falei, é algo mais avançado e bem mais complexo e bem mais difícil, mas se você atingir, pode ser uma grande vantagem. Né? E aí, então, moeda, classe de ativos, né? Cripto, renda fixa, ações, fundos imobiliários. E, por último, a estratégia. Ou seja, vou investir em cripto, mas aí o que eu vou fazer em cripto? Usar um robô para montar uma carteira? Vou comprar Bitcoin e Ethereum? O que eu vou fazer? Né? Mesma coisa, vou investir em ações. O que eu vou fazer? Vou comprar um ETF de bolsa? Vai ser de índice Bovespa, vai ser de S&P 500, um pouco de cada, ou não, vou ter uma estratégia comprovada, seja quantitativa ou não, para montar minha carteira de ações de forma mais dinâmica. Né? Mesma coisa, se você for comprar fundos imobiliários, qual a sua estratégia, qual o seu critério para escolher esses fundos? Renda fixa, quais os seus critérios para você escolher os títulos de renda fixa que você vai escolher, né? Ou seja, você vai para o nível de estratégia. E aí o ideal é que, obviamente, você tenha boas estratégias para absorver o máximo possível de mercado, né? Então, por exemplo, durante a pernada de bull market que houve entre novembro de 2020 e abril de 2021, eu multipliquei meu capital aproximadamente 32 vezes nesses 5 para 6 meses. Enquanto o Bitcoin fez 3x, ou seja, multiplicou 3 vezes de preço. Então, ou seja, com uma estratégia mais efetiva, tendo edge, tendo alfa e beta, eu consegui ter uma rentabilidade muito maior do que seria, digamos assim, um clássico de cripto, que é comprar Bitcoin ou comprar Bitcoin Ethereum. Ethereum não estou lembrando quantas vezes fez a mais agora, mas fez mais X que o Bitcoin. Mas, enfim, mas a gente com uma estratégia dinâmica quantitativa com robô fez muito mais. Então, ou seja, veja que além da escolha da classe de ativos, a escolha da estratégia pode fazer toda a diferença, né? A estratégia do carteira campeã do Nicolas tem superado ano após ano com uma boa folga, tanto a carteira de Brasil, o índice Ibovespa no Brasil, ou o S&P 500, pensando em mercado americano ou global, ou seja, mesma coisa, valeu muito mais a pena seguir esse tipo de estratégia quantitativa do que simplesmente comprar um ETF, um fundo de índice Bovespa ou de S&P 500, né? E assim vai, né? E assim, e se você for muito sofisticado, né, o Nicolas faz day trade em ações da Nasdaq, eu faço operações com opções da Bolsa Americana e etc. Então, se você tem algum
alguma estratégia para ser realmente bom de trading ou de operações de mercado, você poder adicionar também nessa sua diversificação, melhor, né? Então, basicamente, são coisas que você deve levar em consideração, né? Moeda, alocação e estratégia, né? Alocação você pode pensar tanto como mercado, né? Cripto, ações, fundo imobiliário. Quando você pensa em carteira, seja carteira dinâmica ou para prazo maior, e trading você pode considerar como se fosse uma classe de ativos totalmente à parte, porque normalmente as operações de curto prazo não tem relação nenhuma com o mercado subir ou cair, depende puramente da expectativa matemática da estratégia. E a gente tem outros vídeos também que falam um pouco mais sobre isso, né? Então, basicamente, é assim que eu vejo a montagem de portfólio, né? E aí não existe certo ou errado. Cada um tem que pensar nos tipos de ativos que você se sente confortável investindo, né? Muita gente não se sente confortável com criptomoedas, porém, a minha recomendação, tudo tendo em vista o que a gente falou aqui, é onde eu acredito que está a maior oportunidade, você estude mais e aprenda mais sobre cripto, porque provavelmente se você estudar, você vai ficar bem bullish, bem otimista com cripto, né? Isso aqui também vai um termo aqui, para quem não conhece, bullish é um termo de estar otimista, né? De touro, tá para cima. E bearish, bullish é de touro e bearish né? Bull, touro e bear de urso, né? O urso seria o mercado apontando para baixo. Tá bearish significa eu tô pessimista, digamos assim, né? Tô achando que o mercado vai para baixo, tá? De baixa. Eu tô bull, eu tô bullish do mercado de alta. Então, quanto mais você entender, mais confortável você vai se sentir. Então, se você aprender mais sobre cripto, você vai ficar mais confortável e interessado em investir em cripto. Quanto mais você entender de ações, mais você vai se sentir confortável para investir em ações. Para fazer trading, você tem que entender muito para se sentir confortável. Renda fixa, obviamente, é o mais fácil deles. Fundo imobiliário é algo também que eu considero mais fácil, né? E aí não tem certo e errado, né? Eu tenho uma preferência a buscar, quando tem oportunidades como a gente tem em cripto, alocar uma parte razoável do capital ali para buscar uma rentabilidade mais alta, porque isso faz toda a diferença. E, claro, conforme o capital vai crescendo, aí você pode ir sendo mais conservador, né? Na minha visão, faz sentido, na minha visão, faz sentido para quem é mais novo e tem menos capital, claro, com consciência, tem que ver se você tem um perfil que tolera isso, mas ser um pouquinho mais arrojado. Naturalmente, se você é mais velho e mais conservador, né, tolera menos risco, tolera menos volatilidade, você arrisca menos, né, coloca menos em renda variável, menos em algo mais volátil como cripto, né? Mas saiba que tudo é uma questão de risco versus retorno. O risco-retorno em cripto tem se mostrado disparado o melhor de todos. Então, se você investir, sei lá, 80% em renda fixa e 20% em cripto, você não está sendo muito agressivo, porque, sei lá, se as suas cripto caírem 50%, você vai ter tido um drawdown, né? Drawdown é a perda, que seja temporário ou não, mas é a perda que você está tendo em relação ao máximo da sua conta, né? Então, se você chegou a ter 100 mil e agora você tem 80, você está com 20% de drawdown. Tá? Se chegou a 100 mil, agora você tem 50, tem 50% de drawdown. Tá? Isso é o máximo que você chegou, não é o quanto você colocou. Tá? O importante é o máximo que você já chegou. Em relação ao máximo, quanto abaixo você tiver, é quantos por cento você vai ter de drawdown
tá? Então, por exemplo, se você alocar, como eu falei, 80% de renda fixa e 20% em cripto, e digamos assim que a sua projeção é que em nenhum momento você vai ter um drawdown de maior, mais de 50% em cripto, você, aí vai depender da estratégia e tudo mais, mas você, ou seja, do seu patrimônio todo, você vai arriscar, entre aspas, no máximo 10%, o que é relativamente pouco, né? Ou seja, você pode investir em cripto e ser conservador. Agora, você pode botar também 50% em cripto, sei lá, 20% na bolsa e 30% em renda fixa. E aí você vai estar sendo, logicamente, bem mais arrojado, né? Mas também vai ter um potencial de ganho muito maior. Então, ou seja, mas lembra que é risco versus retorno, né? Risco versus retorno. Por exemplo, se eu só tivesse opção, tá? Obviamente não é o caso, mas se eu só tivesse opção entre, Marcelo, você tem que escolher se você vai botar 100% na bolsa ou 20% em renda fixa ou 80% em renda fixa e 20% em cripto. O que você prefere? Eu prefiro 80% em renda fixa e 20% em cripto, porque eu acho que vai dar um risco-retorno muito melhor do que só na bolsa. Agora, claro que isso não é assim, né? Então, obviamente, eu posso alocar tanto em cripto, um tanto em ações e um tanto em renda fixa. Lembrando que eu, na minha visão, só vejo renda fixa como cripto é muito volátil, uma forma de compensar, diminuir a volatilidade do portfólio como um todo, né? Não vejo como retorno diretamente, porque o juro real é negativo, ou dependendo da época da economia, empatado, é muito levemente positivo, né? Até porque na prática, os índices de a inflação real, principalmente para quem é classe média para cima, acaba sendo mais alta do que a inflação oficial dos índices, né? Então, na prática, acaba tendo juro real negativo, né? Então, são alguns conceitos aí, você tem que botar um pouquinho, fazer um pouco de cálculo, botar numa planilha, botar no papel e fazer, né? Tipo, o que é um, um risco-retorno interessante para você, né? E pensar nas estratégias, né? Por exemplo, cripto tem estratégia de carteira, mas daí também tem as estratégias, por exemplo, tem dos gemas preciosas, de DeFi, onde você pode buscar comprar criptos super pequenas que têm um potencial de explodir lá na frente e que são super voláteis. Normalmente é o tipo de investimento onde você aloca menos. Numa carteira de cripto, normalmente dá para se alocar mais do que em algo pequeno, que tem um potencial explosivo, que eu acho que é uma estratégia interessante, até de diversificação. Dentro, por exemplo, de cripto, você pode ter parte montar uma carteira com robô quantitativo e parte fazer seleção de algumas criptos com novas, pequenas, com potencial explosivo lá na frente, né? É aquela coisa que você seleciona algumas, se uma ou duas explodir, você pode ganhar muito dinheiro. Então, é uma forma de diversificação dentro, lembra, moeda, classe de ativos, ou trading, né, entrando como uma classe de ativos, e, por último, a estratégia. E aí, a estratégia você também pode diversificar. Né? Mesma coisa em ações. Pode montar uma carteira de ações, normalmente com a maior parte do capital. Você pode pegar uma parte menor, mesma coisa assim como em cripto, um setor novo, uma área quente, uma área nova, você pode ir lá e comprar um pouco daquelas ações esperando uma possível explosão. Diversificar um pouco, né? Então, apimentar um pouco para trazer um pouco mais de possibilidade de um retorno mais explosivo. Para mim, isso faz muito sentido, né? Então, ou seja, você não precisa ter uma única estratégia em ações ou uma única estratégia em cripto, né? Ou mesmo renda fixa, você pode ter mais de um título para ter um pouco de taxa Selic, um pouco de um título pós-fixado com inflação, ou para quem investe fora pode ver títulos, seja do governo americano ou de outros países, baseado em dólar, enfim, você pode buscar várias alternativas, né? E mesma coisa, se você faz trading, você pode fazer mais de uma estratégia de trading específica.
pode fazer um swing trade, um day trade, operações com opções, day trade, enfim, coisa que não tem nada a ver uma com a outra, abaixo daquele guarda-chuva de trading, você pode ter várias estratégias, né? Em trading, às vezes, você consegue totalmente não correlacionadas, mas no resto, né? Que nem eu falei, ações ou cripto, seja uma carteira, seja apostas em pequenas criptoações de setores que podem explodir, normalmente a correlação vai ser alta, né? Ou seja, se subir, tudo vai subir, mais ou menos, ou se cair, tudo vai cair, mais ou menos, né? Mesmo que uma caia mais do que outra. E aí, realmente, não tem uma resposta certa, né? Ao certo é fazer isso, ou certo é fazer aquilo. Tem que levar em consideração moeda, classe de ativo e risco-retorno de cada estratégia especificamente. Aí você fazer a projeção disso, você vê quanto de drawdown, sua expectativa de drawdown máximo que você aguenta no seu patrimônio, e aí você vai jogando, coloco mais aqui, menos ali, como que você joga isso aí, né? E também, claro, vai influenciar, assim, por exemplo, se você, na sua estratégia de ações ou na sua estratégia de cripto, você tem filtros onde, por exemplo, se o mercado for de baixa, a tendência do mercado estiver de baixa, você sai totalmente do mercado ou diminui drasticamente sua posição para 25%, 15% do capital disponível para aquele mercado, aí já começa a se tornar possível a possibilidade de nem ter renda fixa para diminuir. Você pode ter só, por exemplo, cripto e ações, ou enfim, e cripto, ações e trades, se for o seu caso, e não precisa ter renda fixa para balancear nada, porque se cripto cair 70%, 80%, sei lá, se quando depois que cair 30%, acabou a tendência de alta, você praticamente tira todo o capital, deixa parado, você limita muito seu risco. Mesma coisa dá para fazer com ações. Então, ou seja, é, é uma coisa que, ou seja, o quão mais sofisticado for sua estratégia, por exemplo, como fazer isso, mas eventualmente você controla mais o risco, você consegue alocar mais, né? Então, essa é outra coisa interessante para se levar em consideração. Se você opera, faz trading, tem que ver como você maneja isso e no seu manejo de risco. Então, enfim, são algumas considerações aí para você levar em consideração. A gente está acabando aqui, então tem um colega aqui pensando em um patrimônio de 500 mil a 1 milhão, levando em consideração que temos várias estratégias de investimento, como os seus programas da Nova Moeda, Mundo Cripto, Gêmeos Preciosos, Carteira Campeã, tal. Como você sugere a divisão do patrimônio em cada estratégia? Então, é o que eu comentei ali. Você vai ver o quanto de drawdown máximo você tolera no seu patrimônio como um todo. Você, por exemplo, se eu cair 20%, 25% do meu patrimônio todo, eu estou tranquilo. Não é 10%, é 40%. E aí, baseado nisso, você faz as projeções. Na carteira com a nova moeda, qual é a projeção de drawdown máximo? No carteira campeã, qual a projeção de drawdown máximo? No gemas preciosas, ou no SESC robôs, ou na renda fixa, o que for, ou renda fixa, se for Selic, por exemplo, nem tem drawdown, né, por exemplo. Então, ou seja, qual é a expectativa de drawdown máximo? Lembrando que nada é exato, porque a gente não sabe o futuro, mas é uma expectativa, baseado nos backtests, nos estudos. E aí, você aloca uma porcentagem em cada um, de acordo com que o drawdown máximo vai ficar uma coisa que você tolera, né? E basicamente é assim, ou seja, baseado na expectativa de drawdown máximo do seu patrimônio todo, se você precisa ter ou não renda fixa para diminuir esse drawdown, mesmo sabendo mão que você está basicamente abrindo mão de rentabilidade ali, mas se for o caso, não tem problema. E aí você faz a alocação, né? E tudo começa lá com a questão da dolarização,
que se você ainda está pouco dolarizado, como você nunca sabe se no curto prazo vai cair ou vai sair, eu recomendo sempre fazer dolarização aos poucos. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, e até a próxima.